O segredo oculto de Gênesis 18, uma história que muitos não percebem. E se eu te dissesse que um simples encontro no deserto mudou a história da humanidade? 3 visitantes misteriosos surgem diante de Abraão. Mas quem são eles de verdade? Anjos? O próprio Deus? E por que trazem uma mensagem impossível? Enquanto isso, um julgamento divino se aproxima. 2 cidades corrompidas estão prestes a ser destruídas, mas um homem ousa desafiar o Criador. Será que é possível argumentar com Deus? Este capítulo não é apenas uma história antiga. Ele revela mistérios sobre fé, intercessão e a justiça divina que poucos compreendem. Prepare-se! Vamos mergulhar em Gênesis 18 e desvendar os segredos por trás dessa passagem poderosa. Fique até o final, porque essa revelação pode transformar a sua forma de ver a Bíblia. Gênesis 18. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou seus olhos, e olhou, e eis 3 homens estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se, agora, um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir à tenda Sara, e disse: Apressa-te, amassa 3 medidas de flor de farinha, e faz bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao moço, que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga e leite, e o bezerro que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. A promessa do filho. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eis que está na tenda. E disse um deles: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantado em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. Abraão intercede por Sodoma. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para as bandas de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e, se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão rogando ao Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade. E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: Se porventura se acharem ali 40. E disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se ainda só mais esta vez falar, se porventura se acharem ali 10. E disse:
Não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, depois de acabar de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Mistério, profecia e um destino prestes a ser selado. Imagine estar diante de 3 visitantes misteriosos, seres celestiais que carregam mensagens do próprio Deus. Em um simples acampamento no deserto, Abraão recebe uma revelação surpreendente: sua esposa idosa dará à luz um filho. Mas essa não é a única notícia. Em um reino distante, 2 cidades estão à beira da destruição, e um diálogo ousado acontece entre o homem e Deus. Abraão, com a coragem de um guerreiro e o coração de um intercessor, desafia o Senhor: e se houver justos entre os ímpios? Será que a justiça divina permitirá a destruição de inocentes? Nesta jornada épica por Gênesis 18, você verá promessas impossíveis se tornando realidade, um julgamento divino iminente e um homem que ousou argumentar com Deus. Prepare-se para uma viagem pelo tempo e pela fé, onde o céu e a terra se encontram em um capítulo repleto de mistério e poder. Fique até o final e descubra as lições ocultas dessa incrível passagem bíblica. Gênesis 18, o encontro divino e a missão secreta. O encontro sob a árvore sagrada. Versículos 1-8. Em um dia quente, Abraão repousava à sombra de uma árvore milenar, cujas folhas murmuravam segredos ancestrais ao vento. De repente, 3 figuras brilhantes surgiram no horizonte. Seus mantos cintilavam como a luz das estrelas, e seus passos não faziam barulho sobre a terra sagrada. Abraão, reconhecendo que não eram viajantes comuns, correu para recebê-los. Com o coração acelerado, ele os convidou para descansar. Ordenou que Sara preparasse pães brancos como a neve do Monte Hermon e correu até seus estábulos, escolhendo um bezerro de ouro reluzente, símbolo de hospitalidade real. O aroma do banquete se espalhou pelo acampamento, e os visitantes, sentados sob a árvore sagrada, aceitaram a refeição como um pacto entre o céu e a terra. A profecia do filho, versículos 9-15. Enquanto comiam, um dos seres celestiais ergueu os olhos e perguntou: onde está Sara, tua mulher? O coração de Abraão bateu mais forte, pois sabia que aquilo era um sinal. Com um brilho no olhar, o visitante revelou uma profecia: dentro de 1 ano, Sara terá um filho. Na penumbra da tenda, Sara ouviu e riu consigo mesma. Como uma mulher cujo cabelo já tinha a cor da prata poderia gerar vida? Mas o visitante, que parecia enxergar além do tempo, perguntou: por que riste, Sara? Haveria algo impossível para aquele que fez o sol e a lua? Sara, temerosa, negou seu riso, mas a profecia já estava lançada nos pergaminhos do destino. A missão secreta, o destino de Sodoma e Gomorra, versículos 16-22. Após o banquete, os visitantes ergueram-se. Abraão os acompanhou até uma colina de onde se avistavam os vales de Sodoma e Gomorra. O céu sobre aquelas cidades parecia carregado de um negrume estranho, como se uma tempestade mágica estivesse se formando. Então, o Senhor falou: ocultarei de Abraão o que estou prestes a fazer. O pecado daquelas cidades havia se tornado um clamor alto nos reinos espirituais, e a balança da justiça divina estava prestes a se inclinar. Um dos visitantes revelou a Abraão: descerei e verei se realmente suas obras são tão más como se diz. Diante daquela revelação, Abraão sentiu o peso do destino e decidiu agir. O duelo de palavras entre o justo e Deus, versículos 23-33. Como um mago diante do rei, Abraão levantou sua voz, tentando mudar o curso do destino. Com reverência, mas com ousadia, perguntou: ó Senhor, destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? O vento sussurrou entre as rochas, e a resposta veio como um trovão distante: se houver 50 justos, pouparei toda a cidade. Mas Abraão sentiu que deveria ir além. Como um guerreiro que negocia a paz antes da batalha, ele ousou reduzir o número. E se forem 45? E se forem 40? E se forem 30? E se forem 20? E se forem apenas 10? A cada pergunta, Abraão sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. A resposta de Deus permaneceu firme: se houver 10 justos, não destruirei a cidade. Mas Abraão sabia: o mal em Sodoma era grande. Quando o Senhor se afastou e as sombras da noite caíram sobre a terra, o destino já estava selado. Conclusão: uma história de justiça e misericórdia. Gênesis 18 é um capítulo de encontros divinos, promessas impossíveis e um diálogo entre o homem e Deus. Como um rei bondoso, o Senhor mostra que sua justiça não é cega, mas cheia de compaixão. Abraão, como um verdadeiro intercessor, luta pelo bem, tentando salvar vidas por meio da conversa e da fé. E ao longe, nas cidades condenadas, a tempestade continuava a se formar.
E assim concluímos essa incrível jornada por Gênesis 18. Vimos como um simples encontro com Deus pode mudar destinos, como a fé desafia a lógica e como a intercessão pode mover o coração do Criador. Essa história não é apenas do passado, ela nos ensina a confiar nas promessas divinas e a lutar pela justiça com coragem. E agora, eu quero saber de você. O que mais te impactou nesse capítulo? A promessa para Sara? A ousadia de Abraão ao falar com Deus? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. Se esse vídeo te abençoou, ajude esse canal a crescer. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Juntos, vamos espalhar a palavra de Deus e transformar vidas. Nos vemos no próximo vídeo.